Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta-feira. O evangelho dessa quarta está em São João, capítulo 17, da metade do versículo 11 até o versículo 19. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pai Santo, guardai-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas sim que preserveis do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santificai-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também os enviarei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Evangelho dessa nossa quarta-feira, Deus vem aqui nos ensinar aqui dois tópicos principais. O primeiro tópico, Jesus Cristo vem aqui nos ensinar lá no começo do Evangelho. Senhor, fazei com que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Aqui no título, hoje o Evangelho de Deus nos ensina, a Igreja de Cristo é uma só. Filho e filha, não existe mais, apesar que muitas vezes nós falamos as igrejas. Não existe assim, não existe assim, as igrejas assim, tipo, no sentido de dizer que existe mais de um Deus. Não. Existe a igreja. Existe só uma igreja. E essa igreja é a de Jesus Cristo, a religião católica apostólica romana. Existe a igreja. Esta igreja é esta igreja de Cristo, a católica. Então, por ter várias comunidades, então nós falamos as igrejas. Mas o jeito de falar é a igreja, porque só existe uma igreja. Portanto, nós devemos que ser esta igreja de Cristo, una, para viver em comunhão com Cristo. Porque nós somos um em Cristo. Então não existe assim, igual eu falei, as igrejas, ou seja, como se quiser dizer que existe dois deuses, dois céus, duas salvação, não. Não existe dois deuses, nem dois céus, nem duas salvação. Existe só um Deus, existe só um céu, existe só uma salvação. Então, portanto, existe só uma igreja, que é a igreja. Essa igreja foi a que Cristo fundou. E por que eu falo que é a Igreja Católica Apostólica Romana? Nós podemos ver aí muitas outras religiões não crê nos santos, não crê nos santos que passaram pela vida de Cristo. Por exemplo, São Pedro, São Paulo, muitas vezes na Virgem Maria, que não aceita ela como mãe. E por que eu falo então que é a nossa? Lá no Evangelho de Jesus Cristo fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo funda a igreja nesta católica apostólica romana. Então, não existe as igrejas, como se quiser dizer assim, que existe. Aquela igreja não pertence a este Deus, pertence a outro Deus. Não. Existe só um Deus. Então, existe a igreja, que é essa igreja de Cristo. Então, aqui entra aqui logo o nosso segundo tópico. Que logo Jesus Cristo
ele, lá no final do Evangelho, Jesus Cristo, ele nos ensina que, ele logo, aqui também nesta leitura, ele logo faz uma oração, pedindo para que nós unamos uns com os outros. Então, ou seja, de várias comunidades pequenas, ela foi, através da obra do Espírito Santo, foi se unindo e com isso se transformando a Igreja de Cristo. Sim, existem várias pastorais, ou seja, existem várias, como se diz, capelas, existem várias outras comunidades, mas existe só uma. No geral tem todas, mas é a mesma. Então, nós devemos que confiar que este Cristo é um. Do mesmo modo que igual, eu vou pegar aqui para vocês, só para lembrar aqui vocês, no segundo tópico aqui, olha só que o que Jesus Cristo logo fala aqui. Olha só, no versículo 17, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós devemos que confiar somente em uma palavra, em um Deus, em uma igreja. Porque a verdadeira verdade de Deus está ali na palavra. Então, existe só a comunidade, a igreja. Essa igreja, igual eu falei, é a igreja católica. Não tem outra igreja. Não tem outra palavra de Deus. Não existe outro Deus. Existe a palavra. E essa palavra só é una. Do mesmo modo que a palavra é una, o Deus é uno, a igreja é una. Existem várias catedrais diferentes, mas tudo é voltado o olhar para um só Deus, para o mesmo Deus. Faz o mesmo ritmo, as mesmas orações, a mesma palavra, voltado o olhar para o mesmo Deus, que é Jesus Cristo, porque existe só um Deus. Então existe só uma palavra, então existe só uma comunidade, uma religião, que é a católica apostólica romana. Que lá Jesus Cristo fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, coragem. Vamos pedir ao Espírito Santo, porque do mesmo modo que existem várias comunidades, e para isso se tornar só uma comunidade, existir só uma igreja, isso dependeu do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi unindo elas para se, com isso, se tornar esta a comunidade de Cristo, por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos revela a verdade diante de Cristo, diante da palavra, diante da verdade, que é Cristo Eucarístico. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal como é inscrito, ative o sininho para receber vídeos diários da Palavra de Deus, e um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quarta-feira. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.